Fala pessoal, tudo certo? André Franco aqui, no mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como vocês também já acostumaram em algum momento aqui atrás, a gente vai trazer um convidado e para falar de um assunto que é muito legal, muito complexo e provavelmente vocês também vão ter perguntas aí. Infelizmente esse momento aqui vai ser gravado, eu já tenho algumas perguntas aqui para fazer para o nosso convidado, mas se vocês quiserem deixar nos comentários as perguntas de vocês, podem deixar. Quem sabe ele se convence aqui de vir de novo para vocês aqui e conversar num outro momento, tá bom? Bom, vou chamar aqui no palco o Estevam da Rupels. Estevam, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E eu já queria que você se apresentasse, assim, se apresentasse você, Estevam, e apresentasse a Rupels aqui para a gente, para o pessoal saber do que se trata. Eu que agradeço o convite, André. Prazerzaço estar aqui contigo e falando para a sua comunidade aí. Cara, quem sou eu, quem sou a Ripples, né? Eu comecei a trabalhar há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, com comércio exterior. E até já contei essa história para o André. Muito rapidamente eu vi que era impossível eu manter uma empresa de comércio exterior no Brasil minimamente funcional, que eu ia ter que usar em alguma medida offshores. Por um tempo, eu usava essas offshores que eu constituí para arbitrar o mercado, fazer com que esse produto chegasse aqui no Brasil para um cliente e tudo mais, até que eu notei que a maior demanda do mercado, no geral, era de abertura de offshore e não de importação de produtos para o Brasil, né? E eu me especializei nisso. A Ripples é hoje uma empresa totalmente focada em offshore e estruturação global, né? O que a gente chama de arquitetura global do capital financeiro mesmo. Como que um dinheiro vai sair do Brasil e ir para os Estados Unidos da melhor forma possível, como ele vai sair dos Estados Unidos e ir para Singapura ou até chegar no mercado chinês da melhor forma possível. E tudo isso dentro do teu controle, da tua entidade, realmente ali na tua mão, sem passar por intermediário, nada disso. E já dá para perceber, para facilitar mesmo todo esse lance, se usa muita cripto. Não tem como hoje você estruturar nesse mercado, trabalhar nesse mercado sem usar muita cripto. Tá travado o microfone. E acho até interessante que você já trouxe sobre isso, porque como o canal aqui a gente fala basicamente sobre cripto, a gente sempre tem um viés aqui do ponto de vista de investimento. E a gente tem uma outra parcela das pessoas que olham muito como instrumento, né? E quando eu aprendi sobre cripto, o instrumento foi o que me chamava a atenção, né? De repente, eu tenho um dinheiro aqui, eu transfiro para uma entidade, né? Para uma exchange lá fora, consigo negociar lá fora e você vê, nossa, acabou as fronteiras, né? Isso eu nunca tinha feito algo parecido antes e agora eu fiz. E aí, quando a gente olha para o investidor de criptomoedas, a gente tem o cara tanto que começou hoje, quanto o cara que começou já há algum tempo, acumulou um patrimônio significativo aqui e, obviamente, está olhando as possibilidades aqui de basicamente otimizar a questão da carga tributária aqui. Quais que seriam as jurisdições aqui que você começaria a pensar se você tivesse numa situação do investidor que tem cripto e quer otimizar a carga tributária, até porque a gente está vendo as coisas que estão acontecendo no Brasil aqui? Qualquer tipo de entidade fora do Brasil já vai te ajudar muito nisso. Quando eu falo qualquer tipo de entidade, eu não estou falando de uma entidade, por exemplo, na França. Isso vai te dar problema. Então vamos classificar os paraísos minimamente aceitáveis para serem considerados paraísos fiscais. Tá? Hoje você tem 3 legislações principais nos Estados Unidos que facilitam o teu fluxo de capital, no geral offshore, que seriam Delaware, Wyoming e Novo México. Quando a gente vai para paraísos fiscais tradicionais, a gente tem todas as ilhas caribenhas. Algumas vão ser melhores do que as outras, mas no geral a gente está falando de ilhas caribenhas. O pessoal vai preferir 3. Panamá, que não é bem uma ilha, um continental, mas é considerado um paraíso fiscal. Bahamas, propriamente uma ilha. BVI, British Virgin Islands, que é preferido por europeus e tudo mais, mas não é o melhor, é o que tem mais fama. No geral, o que o investidor de cripto tem que procurar? Uma jurisdição que facilite com que ele não colha impostos sobre ganho de capitais, isso eu acho mais importante. Que desconsidere receitas oriundas de fontes estrangeiras. Então, por exemplo, tudo que for realizado no exterior, tudo que vier de movimentação estrangeira não é atributo daquele país. E o mais importante, que ninguém repara, a maioria das pessoas vai procurar uma legislação cripto para então investir naquele país. Exemplo, Dubai. Tá? Tem uma legislação cripto lá, tem tudo assinado, tudo by the book. Todavia, você tem um monte de entidades reguladoras no mercado de Dubai que podem mudar de uma hora para outra a interpretação do teu capital. Quando a gente vai para cripto hoje, qual que é o melhor mercado?
o não mercado, onde você não tem uma legislação cripto tão ferrenha quanto Dubai. Quando está tudo explícito lá, o que você deve fazer, como você deve fazer e tudo mais. São países que simplesmente olham para o teu capital cripto e dizem, isso não é da nossa conta. Você está livre para fazer o que quiser. Panamá é um deles, tá? Bahamas, em alguns casos, vai te dar isso. Wyoming, nem se fala, vai te dar isso. O problema é o federal, né, o IRS, nos Estados Unidos no geral. E assim, tem alguns na Europa que vão ter uma adesão maior para esse sentido. Geórgia é um deles, Estônia é um deles. Saindo um pouco desse eixo, pode-se adicionar a Lituânia, mas a Lituânia não é tão usado. Geórgia e Estônia é mais usado. Reino Unido é usado em algumas questões, mas daí geralmente essa empresa nunca vai movimentar no Reino Unido, sempre vai ser o que a gente chama de o negócio offshore funcional, que é uma empresa que ela só transaciona para fora da legislação de estabelecimento dela, para ficar mais protegida. E com aí você tem um enorme mapa desenhado. Todas essas legislações que eu falei aqui para vocês são mais acessíveis no sentido financeiro. Tem assim como você estruturar uma coisa gigantesca em Hong Kong, com 10 membros no teu board, você vai gastar $50 mil por ano para manter aquele negócio lá, vai ficar lindo no papel, mas vai ser um trambolho pro teu caixa, entendeu? Mas assim, qualquer coisa fora do Brasil já vai te ajudar muito. Você vai estar sujeito, por exemplo, a 15% do seu resultado líquido, se você declarar essa offshore como opaca, tá? Se você quer estruturar uma offshore 100% anônima, que daí ela é uma coisa muito mais robusta, um pouco mais cara, sim, aí ela não entra no enquadramento tributário, ela não é tributável, tá? Por quê? Porque ela é plenamente offshore, ela é plenamente estabelecida lá, ela tem um board de governança, você não é o beneficiário dessa empresa. Se quiser, eu entro um pouco no tema beneficiário, o que quer dizer, porque aí no Brasil eu sei que tem um problema de nomenclatura. Beneficiário não é aquele que tira proveito, nem o dono da instituição, é aquele que governa a instituição. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa definir nesse mercado que tem erros de tradução grotescos, e as pessoas começam a interpretar a legislação com erro de tradução e criam uma merda. Mas, no geral, você consegue criar um planejamento fiscal. Se você está tudo by the book, tudo declaradinho no seu imposto de renda, muito melhor com uma boa offshore, uma single company, uma só empresa, muito melhor do que você fazer isso na tua pessoa física ou até na própria pessoa jurídica do Brasil, tá? Isso é 100% garantido. Estevam, e assim, sobre você falou aqui das jurisdições e principalmente o que tem de opção aqui para as pessoas, e quando a gente olha para o Brasil, assim, especificamente, a gente está falando de uma situação das piores do mundo para fazer negócio, ou a gente está numa zona ali no meio de tabela? Qual que é a tua visão aqui, de uma visão global, assim, onde se encontra o Brasil do ponto de vista de negócio mesmo, assim? O que eu ouço muito, né, André, principalmente de americano e que eu tenho mais proximidade, né, eu sou mais próximo do mercado americano, hoje é o nosso maior mercado. O Brasil, assim, é visto como um potencial consumidor gigantesco, sempre foi. Tá? Todo mundo quer entrar no mercado brasileiro de alguma forma, porque, cara, é o maior país da América Latina e tudo mais. Quando a gente explica para eles as normas tributárias do Brasil, eles entendem o seguinte: olha, só tem um regime no Brasil que é lucro real. Todo o restante é um problema. Outra coisa que para eles é muito agressivo. Para você entrar legalmente no Brasil, para você começar a, por exemplo, criar uma empresa com capital internacional, você precisa fazer um cadastro no Banco Central. Outra coisa, o processual interno do Brasil. Para você fazer uma empresa internacional investir no Brasil, você tem que pegar os documentos dessa empresa internacional, traduzir para o português via um tradutor juramentado. Essa tradução tem que ser juramentada. Você tem que ir lá no cartório, carimbar essa tradução para certificar que está tudo certo. E aí, então, você faz o processo de abertura via junta comercial. Isso, com todas as exigências e tal, vai demorar no mínimo uns 2 meses, se for rápido. Se for uma empresa SA, se for uma empresa de lucro real. Né? Então, o problema é o seguinte: a legislação tributária no Brasil, ela é excessivamente complexa, muito complexa, a ponto de você não poder fazer o que os advogados chamam de planejamento tributário. Porque existem várias normativas da Receita Federal brasileira de desconsiderar o planejamento que o cara fez e considerar que é planejamento fiscal abusivo, desconsiderar tudo que ele criou e tributar pleno. Então, assim, você desconsidera tudo que é chamado de Constituição ou lei
e considera opinião de algumas pessoas. Essa é a principal red flag do americano e do investidor, o cara que tem potencial para investir e mudar mercado no Brasil. O cara entende que não existe regra no Brasil, que é um estado de exceção. Esse que é o problema. Ele entende que o Brasil é um país muito problemático, que o poder está centralizado nessas pessoas, e o que eles sempre me perguntam, por que vocês não fazem nada a respeito disso? Né? Eles sempre me perguntam, por que vocês não fazem nada? Aí a gente responde, não, a gente até tenta fazer, mas chamam a gente de maluco. Quem entende o Estado brasileiro, sabe tudo isso, e propõe uma solução é chamado de maluco ou de extremista. Então, praticamente, quem está sabendo o que está acontecendo não tem poder para agir, é considerado talvez um fora da caixa, e como eu, talvez opte por empreender fora, ganhar em dólar, talvez com cripto, do que pegar e estabelecer alguma coisa aí. E assim, uma coisa que eu, como empresário, né, sinto muito o brasileiro entender que tudo que paga imposto é que é legal e tudo que não paga imposto é ilegal. Né? Não é bem isso a coisa, né? Imposto é praticamente uma contribuição que todo mundo paga, ou sobre o produto, ou sobre a movimentação financeira. Algumas entidades não podem estar sujeitas a isso, porque a margem de lucro é muito baixa. No simples e no presumido, você tem imposto sobre movimentação financeira, se você for numa compreensão estrita do termo. No simples, vai tributar a receita global, o presumido também vai presumir, vai te dar a presunção de lucro e vai te tributar. Nos dois casos, você não tem controle da tua margem, isso é absurdo. Né? Você pode até inflar a tua margem de lucro, mas o Estado que vai arbitrar o que ele vai tributar ou não. No real, você vai ter, de fato, sobre o que você, de fato, teve de líquido, mas você vai ter uma alíquota de 34%, somando IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, é isso tudo que assusta o investidor, sabe? Não é que a lei tributária, no geral, é difícil de entender, é que ela é injusta mesmo. Ela é ruim, é uma lei péssima. Não é que o Brasil seja um país que o gringo queira passar longe. É que quando ele olha como o poder está distribuído no Brasil, ele olha, esse poder está desproporcional. Quem realmente deveria arbitrar o mercado, que é o consumidor, que é o empresário, não está arbitrando. Quem está arbitrando é o Estado. Está muito centralizado. Aí o que ele percebe? É melhor ficar fora. Né? Tem empresas que atuam em toda a Latam e preferem não atuar no Brasil. Né? Ou ele vai vender do exterior para o Brasil. Né? Por exemplo, a OpenAI. Você não compra o ChatGPT ali, você pode até pagar em real, mas ela não está legalmente estabelecida no Brasil ainda. Né? Para isso, não compensa estar estabelecido legalmente no Brasil. Então, Estevam, só para sumarizar essa parte do Brasil, porque o que você trouxe aqui foi uma figura um pouquinho talvez diferente do que a gente tem aqui de narrativa quando se fala sobre os problemas do Brasil, né? A gente fala muito dessas jabuticabas burocráticas que a gente tem, mas pelo que você está trazendo, a figura é até um pouco mais feio, né? É complexo, pode ser, mas o ponto é que essas regras não podem ser mudadas. Na verdade, nesse caso, elas são alteradas ao bel prazer de um subsetor, e esse cara não tem a segurança de ler a lei e falar, olha, estou indo por essa e essa regra aqui, e esse é o meu planejamento tributário. Até alguém olhar e falar, não, você está causando aqui algum prejuízo para o Estado e eu não quero receber só isso, quero receber mais. É essa figura que a gente está vivendo. Exato, é como se você se preparasse para uma luta de boxe, na hora da luta, chega lá o juiz está bêbado e diz, agora é Muay Thai. Entendeu? Agora vai tudo. Cara, não dá, entendeu? Não dá, se isso fosse combinado antes, a gente até dava um jeito, mas chegou na hora de mudar tudo, não dá, não tem condição. Então a gente precisa de garantia mesmo, né? É o que a gente chama. Por exemplo, a gente diz que quando a gente está tratando com comércio internacional, a gente está tratando das relações primitivas, no geral, né? A gente não chama de contrato, a gente chama de aliança. A gente não chama de, por exemplo, uma joint venture, a gente chama de estabelecer linhas de comércio, né? Estabelecer como que o deal vai acontecer e esse deal se segue durante anos. Você não pode fazer isso no Brasil, porque você tem um arbitrador ali que está um tempo inteiro julgando o que você construiu, né? Então a livre aliança, a livre iniciativa, ela parte para isso. Eu, Estevam, e você, André, a gente tem que estar livre para fazer um contrato da maneira que nós queremos. A partir do momento que eu tenho, não, mas essa cláusula aqui em si mesma ela é abusiva. Essa cláusula aqui em si mesma ela é ilegal. Tá, mas daí eu não tenho liberdade para empreender nos meus termos. Né? Ou nos termos que são bons para nós dois.
Você tem sempre um cara que se acha na presunção de saber mais que nós dois sobre o nosso próprio negócio e até sobre a nossa margem de lucro. Então isso é assustador mesmo. A gente tem que questionar a base da pirâmide no Brasil. Né? O que é a base da pirâmide? É realmente o racional das pessoas com tudo que elas construíram aí. Sabe? É realmente uma coisa de maluco. As pessoas não questionarem, por exemplo, problemas básicos que a gente tem, né? Olha, agora o PT aprovou um negócio que vai ficar tudo vinculado ao CPF, né? Uhum. Mas basicamente você tem 3 documentos, você tem uma certidão de nascimento que tem um número, você tem um CPF que tem outro número, e você tem uma carteira de identidade que é totalmente outro número. Nenhum dos 3 estão necessariamente correlacionados, mas deveriam. Né? Como é que você vai ter uma identidade se você não nasceu no país? Né? Carteira de identidade natural tem que ser residente no país. Certidão de nascimento eu até entendo que haja, mas CPF e carteira de o RG, registro geral, uma duplicidade absurda, sabe? O documento do teu carro tem o número do chassi, tem o Renavan, tem o número do documento do veículo, tem um monte de documentos que servem para, no fim, a mesma coisa. Né? Então tudo isso tem que ser questionado, entende? É muito grave as coisas que aconteceram aí sucessivamente, a série de leis e tudo mais. E no final, se você tivesse essa série de leis, ainda dava para mapear. E como você bem explicou, cara, chegou na hora, essa série de leis ainda elas não são cumpríveis, porque a decisão de um cara lá afeta todas elas. Então, assim, é um estado de loucura, sabe? É uma loucura geral mesmo. Para você entrar no Brasil, você tem que estar muito bem alinhado, você tem que conhecer o amigo do juiz, você tem que ter toda uma série de trâmites que moralmente são questionáveis para alguma coisa funcionar ali dentro. É muito complicado. Esse caráter interpretativo da lei é algo que eu sempre gosto de tratar, falar com os meus amigos que são advogados, né? Que na minha cabeça faz zero sentido a palavra estar associada a uma coisa que deveria ser por si só suficiente em si, né? Tipo, a lei em si. A interpretação e como essas coisas conversam entre elas ou desconversam entre elas, né? Uma lei que se opõe a outra e aquilo passa a ser inconstitucional porque tem um viés e mesmo assim é aprovado, por mais que tenha se defendido isso, né? Esse carnaval de leis de interpretação, acho que é algo que acho que frustra e de alguma forma paralisa, né, as pessoas, assim. Eu acho que para você tomar uma decisão de querer fazer uma offshore, entender todo esse negócio, ele parte de quase com uma revolta, né, sobre aquilo que você está vivendo e fala, cara, não aguento mais, eu vou ter que realmente estar a bunda na cadeira, estudar e ir atrás de outras alternativas, porque tudo que eu vivo aqui acaba sendo uma ilusão, né, que de uma hora para outra alguém estala o dedo e muda tudo, inclusive retroativo, né, que eu acho que é aquela frase que, inclusive a história no Brasil não é certa, né, o passado é incerto também, né. Exato. Então é loucura atrás de loucura, sabe? E assim, no geral, eu entendo todo o apego que a gente tem. Por exemplo, eu sou apegado ao meu cachorro e à minha família. Né? Eu gosto do meu cachorro, eu gosto da minha família. Eu gosto dessa cadeira que eu sento, ela é confortável. Só que a gente tem que se abrir sempre para o melhor. Né? O supremo bem. Existe algo melhor do que a situação, mesmo que ela esteja boa. Tá bom, mas dá para melhorar. Tem aquele ditado, nada é ruim o suficiente que não possa piorar. Tá, o inverso também é verdadeiro. Nada é bom o suficiente que não possa ainda melhorar. Então, se você está num condomínio, esse condomínio é muito bom, mas a portaria te incomoda. Dá para trocar de condomínio, tá? Dá para trocar de condomínio. No Brasil, o condomínio é muito ruim. É muito ruim. O síndico é bêbado, tá? O teu vizinho tá com som alto 24/7, não te deixa dormir, tá? E tem um outro vizinho que fica regulando o tamanho da tua porta. A tua porta não tá no padrão do condomínio, que é a Receita Federal. Entendeu? Não, o teu tapete tá irregular. Fica o tempo inteiro botando defeito no que você tá fazendo. E ainda quer fuxinhar o que você tá fazendo dentro da tua casa. Então, a solução é trocar de condomínio, não tem o que fazer. A gente não pode ser apegado a essas coisas, sabe? Quer ter uma casa no Brasil? Eu acho isso a maior maravilha do mundo, tá? A regra dos 183 dias. Se você passou 183 dias num país, você é residente fiscal dele. Mais que 183 dias no país, você é residente fiscal dele. Excluso os Estados Unidos. Porque Estados Unidos tem as regras dos 3 anos. Em média, você vai poder passar 120 dias no ano nos Estados Unidos sem ser considerado residente fiscal dele. Porque a média dos últimos 3 anos tem que ser 120 dias, tá?
Então, se eu faço um planejamento de ficar talvez 180 dias no Brasil, tá? 180 dias viajando o mundo, 180 dias no Brasil, 180 dias nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Bahamas, ou entre Estados Unidos e qualquer outra coisa. Eu não sou residente fiscal de nenhuma dessas legislações, eu não preciso me preocupar com ganho de capital em nenhuma delas. Todos esses países, eles vão respeitar isso. Existem algumas condições, por exemplo, você não pode ter uma em Portugal, por exemplo, se você tiver uma Smart Fit assinada lá em Portugal, você vai ser residente fiscal de lá, tá? Então nunca faça um plano de assinatura em Portugal. Então tem umas exceções bizarras assim, mas no geral, se você trabalha totalmente descentralizado e dá para projetar uma vida assim, você não vai pagar, você não vai ser residente fiscal de nenhum país, você facilmente consegue ter 2 casas ali. Assim, obviamente eu tô falando de uma pessoa que já adquiriu certa liberdade, né? Mas esse planejamento, ele é possível, tá? Todo país geralmente respeita isso, da regra dos 183 dias. Então isso é realmente uma maravilha do nosso tempo. Nós somos a geração que pode ter acesso a mais liberdade da história. E a maioria de nós optam a ser escravos, a ficar residente naquele país ali, sabe? Todo mundo gosta de viajar, sabe? É bom passar 6 meses longe do país. Tudo isso é planejamento que você pode fazer, sabe? Tocar talvez a tua operação mais descentralizada, de 2 ou 3 países. Isso facilita muito a vida. Você se obriga a expandir global. Claro que eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu racional, né? A maneira que eu penso o mundo, que é expandir, é cair fora do Brasil, é vender para os Estados Unidos, para a Europa, enfim. Não pagar nenhum imposto se possível. Mas isso é acessível, gente, sabe? Isso dá para fazer, não é nada impossível. Hoje uma cidadania ela é muito mais fácil de você adquirir. Por exemplo, um brasileiro, você pode ter facilidade em todo o Mercosul, você pode ter uma cidadania simplificada no Chile, no Paraguai, no Uruguai. No Uruguai, por exemplo, você vai ter isenção se o Congresso de lá não aprovar uma mudança de 11 anos sobre as tuas receitas estrangeiras. No Paraguai vai ser perpétuo, eles nunca vão tributar receitas estrangeiras. No Panamá, por exemplo, também é simplificado, você consegue fazer uma residência fácil lá, morar, conseguir um passaporte do Panamá, do Paraguai, tudo isso está na mesa, entendeu? Tudo isso são graus de liberdade absurdos, que nenhum talvez dos nossos antepassados pensou em ter. No máximo, o cara teria uma dupla cidadania. Tripla ou quádrupla era impossível. Né? Eu conheço o cliente meu que tem 12 passaportes. O cara, assim, ele é inconfiscável. Né? Então, assim, o nível de liberdade é absurdo. O nível de acesso que cada um de vocês pode ter hoje em dia é absurdo, sabe? Ô, Estevam, acho que você falou assim um pouco, que foi inclusive o discurso quando a gente se conheceu, que me chamou bastante atenção, né? Essa ideia dessa questão de liberdade. E aí eu trago alguns critérios aqui para discutir isso, assim, para você me trazer uma perspectiva de perfis de pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Assim, a gente tem pessoas que vão estar, de alguma forma, sozinhas no mundo, né? Tipo, o cara é solteiro, o cara tá de boa, isso parece mais factível, mas quando a gente vai para alguma coisa que está adicionando complexidade na tua vida, seja você casado, seja você com uma empresa dentro de um local, com algum tipo de raízes que você já está há algum tempo acostumado, né? Eu queria entender da experiência que você tem com os clientes, como que é essa transição, acho que tem várias perguntas aqui, tá? Como que é essa transição, qual que é o gatilho para esse cara falar, eu preciso me movimentar, e como que é a vida desse cara quando ele tem essas pequenas raízes, que seja filhos, família e empresas nesses locais? Como é que se comporta tudo isso? Assim? Tá. Tem um gatilho muito claro que é o momento em que o cara decide abrir uma offshore, que é assim, ó, processo trabalhista no Brasil. Morde tudo do cara. Tipo, vai em todos os bens do cara. Ele quer para ontem abrir uma offshore e ele quer que tudo seja anônimo. Ele não quer aparecer em nada. E ele está disposto a investir o que for para, enfim, ter a segurança real, né? Terceiro, a barreira cultural. A partir do momento que o cara começa a expandir culturalmente, o cara vai querer mais acessos, né? Dinheiro também é um fator, assim, absurdo. Às vezes o cara começa com uma offshore, ele vai ganhar dinheiro, ele quer uma coisa mais robusta cada vez mais, né? Então isso eu vejo que tem muito a ver com fluxo de caixa, André. Quanto mais dinheiro o cara ganha, mais acesso ele quer.
Tem uma barreira muito nítida. O cara que é, assim, ele ganha até uns 20, 30 milhões por ano no Brasil, ele vai querer estar no Brasil. Ele tá com as raízes deles fincadas ali, ele quer pai e mãe lá, não tem como tirar esse cara. E esse cara, ele vai ter mais de 40 anos, no geral. Ele vai ter entre 40 e 60 anos. O mais de 60, você não tira do Brasil nem a pau. Uhum. Você tem algumas exceções também, que é o cara que ele entendeu que o Brasil é um problema e ele tem uma dupla cidadania. Ele tem um acesso ali, por exemplo, ir para Portugal, ir para Itália, só que não são regimes fiscais tão atrativos assim, convenhamos. E você tem o cara que é o novo rico, né? Esse cara quer tudo. Dificilmente o novo rico, que ele vai estar ali entre 25 e talvez até uns 40 anos, ele não vai querer esse tipo de acesso, tá? Porque ele já viveu toda essa onda de Brasil colapsando. Ele não pegou uma moeda tão forte assim, e se pegou, ele viu a moeda colapsando. Então ele já vai entender de cripto, ele já vai estar em outro degrau. É hoje o tipo de cliente que eu mais gosto de trabalhar, porque eu não preciso fazer toda o setup para ele e tudo mais, ele já entendeu tudo isso, entendeu? Ele já sabe que o negócio está em colapso, que quanto mais longe do Estado, melhor, quanto mais livre, melhor. Então, geralmente, isso é uma barreira geracional, né? E, no geral, o cara começou a ganhar muito dinheiro, o cara vai querer mais cidadanias, ele vai querer um segundo, terceiro, quarto, quinto passaporte. Ele vai querer isso. Por quê? Porque assim, é vício. A partir do momento que você começou e conseguiu a primeira, você vai querer a segunda. Te conto. Por quê? Porque é um processo legal de ser feito. É legal chegar lá, conhecer a cultura, conhecer a culinária do local. Claro, você não vai virar cidadão da Zâmbia, né? Serra Leoa e tudo mais. Você vai ver uns países melhores para ser cidadão, né? Então é muito legal, sabe? Você ter um outro passaporte, você ter mais acessos e tal. É legal ter duas casas em países diferentes também, tá? Um caseiro resolve o problema do cuidado, é muito tranquilo. Tem empresas hoje que fazem isso também. Então eu vejo que é muito ligado à liberdade. Dinheiro também parece estar ligado à liberdade. Quanto mais o sujeito deseja ser livre, mais dinheiro ele acaba tendo ao longo do tempo. Parece que são correlatas. Não tenho base científica para isso, tá? É uma coisa meio que analiso por cima. Mas parece ter alguma relação. E deixa eu perguntar uma coisa prática, assim, porque parece um entendimento daqueles momentos na vida das pessoas em que não tem como desver, né? Tipo, na ideia de que vivi isso, não tem como eu voltar atrás e querer a vida mais tranquila, que, tipo, depois que você se abre para o mundo, né? Óbvio, tem toda uma barreira que de um receio, né? Acho que as pessoas, aquilo que você falou de geracional faz bastante sentido. Você não precisa explicar nada para o outro cara, você precisa garantir ali para ele, ou pelo menos mostrar para ele os benefícios que ele vai ter com isso. E aí, no momento em que você conhece isso, não tem como desconhecer e voltar para o mesmo estado anterior, né? É mais ou menos isso que acontece? Mais ou menos isso. Aquela ideia, Legal. Einstein falava, né? A partir do momento que uma mente se abre a uma nova ideia, ela não volta ao estado anterior, né? Isso. Então é exatamente isso. Você não acaba não voltando atrás e não vale a pena mais você regredir. Tem casos onde, por exemplo, o pai do cara teve um problema de saúde. Aí o cara volta. Aí não tem como segurar, entendeu? Aí não existe como você fazer essa... Ah, eu quero ficar global, não. Ou o cara tira o pai ou a família de lá, ou volta para cuidar. Aí, por um tempo, isso é um pouco pegado ali para ele, mas... Entendi. E sobre esse É uma negócio de condição que só... liberdade... Não, pode falar, pode falar. E sobre esse negócio de liberdade que a gente comentou, acho que uma das coisas que você trata bastante desses conteúdos sobre o Bitcoin, sobre cripto, e a sua visão sobre esse negócio é muito mais ferramental. Eu queria entender para você qual que é a tua visão nessa evolução desse mundo, ou pelo menos de algumas pessoas que estão buscando essa liberdade. Onde que você acha que o Bitcoin e o mercado cripto como um todo no longo prazo ele coexiste com essas ideias e principalmente coexiste ou se vai substituir o sistema, se vai ser um sistema paralelo. Como que você enxerga essa tecnologia daqui para frente, dado que você usa ele como instrumento? Tá. Eu acredito que as criptos, no geral, vão ser o único sistema em pouco tempo. Tá? Talvez em 50 anos, talvez em 30. Mas isso vai começar a se expandir por todas as áreas que a gente conhece, que é o chamado Estado Social.
né, o welfare. Isso vai se expandir primeiramente para a contabilidade. Isso vai se expandir para um segundo nível para áreas de saúde e tudo mais, tokenizando talvez até a saúde de pessoas, enfim, mesmo que você não queira, tem como te tokenizar. Tem até uma cripto que agora está tirando, né, fotos da retina da pessoa e tal, enfim. Vai ter a parte, obviamente, totalmente bizarra, onde alguns grupos vão se reunir e vão dizer, não, isso aqui a gente não quer nesse país e tal. Isso vai acontecer, obviamente. Tem uma parte meio cyberpunk disso tudo, mas tem a parte que é previsível, tá? O mercado financeiro inteiro vai ser absorvido pelas criptos, na minha opinião. Vai ser tudo tokenizado. Ação de empresa, tudo mais. Por quê? Porque não compensa mais você trabalhar no sistema fiduciário. Pura e simplesmente assim. Todas as legislações que começarem a querer regular essas criptos vão ser, pelo próprio mercado, jogadas para o canto e, enfim, soltas ali ao vento. Eu acredito também que o Bitcoin talvez seja uma das únicas ferramentas que você tenha de preservação de capital. Capital trabalho, tá? Trabalho que você gerou no passado vai ter que ser compensado no futuro. Então, talvez a única forma de preservação de um fluxo de caixa satisfatório seja ele, tá? Eu tenho ele há muitos anos. Eu falo que ele não é meu, ele é da empresa. Mas assim, eu não me desfaço do meu Bitcoin, porque eu nunca vi ele cair. Né? Desde 2010 eu nunca vi ele cair. Ah, ele caiu 50%. Mas para quem comprou em 2010 não é nada. Então, assim, eu já vi que esse negócio preservou a minha riqueza há muito tempo. Então não vou me desfazer dele. Talvez ele seja uma das armas pró-liberdade mais robustas que a gente tenha na história humana. Hoje, com empréstimos de colateral de Bitcoin, você consegue, enfim, viver muito tranquilamente. Tem casos que você consegue pagar um empréstimo com a própria valorização do Bitcoin. Enfim, é incrível isso tudo. Ele é incrível e barato, no geral, de ser transacionado. Sinceramente, eu não vejo que alguém consiga preservar a riqueza nos próximos 20 anos sem estar exposto em cripto. Tá? Sem estar massivamente exposto em Bitcoin, em cripto no geral, não. Inclusive, se você sai viajar, por exemplo, na América Latina, você consegue operacionalizar um cartão cripto muito melhor do que um cartão do Brasil. É muito mais fácil você transacionar em cripto do que qualquer outra coisa. Trading global, no geral, se você não estiver lidando com um chinês que tem restrições, você vai conseguir operacionalizar em cripto. Se você não conseguir operacionalizar diretamente em cripto, você vai conseguir usar um ramper para fazer isso para você. Alguém que vai pegar sua cripto e pagar o cara local, por uma taxa muito mais barata que o Swift. Então, assim, o sistema financeiro no geral vai ser completamente absorvido. E isso vai ser rápido. Eu acredito que essa será a barreira de 20 anos. O sistema, talvez contábil, tudo isso de relações financeiras, vai ser absorvido em 30 a 35 anos. Tá. O welfare, no geral, em 50 a 60 anos, talvez. E assim, eu acredito numa ruptura do que a gente vê como poder estatal também. Mas isso é assunto para outra coisa, que senão eu vou falar muito de teoria da conspiração aqui. Eu vou entrar em assuntos mais filosóficos. Mas assim, eu vou te dar a brecha para isso, para falar, porque é uma das partes que mais me interessa, assim, principalmente dessa visão clara que você tem, eu também tenho. O caminho é que ele me parece algo que pode ser muito complexo, no sentido de, será que essas estruturas elas vão morrendo aos poucos e se deteriorando a ponto de que quando elas se tocarem que não tem mais volta, elas não tenham mais força para brigar, ou elas percebam no meio do caminho e isso vire um embate, porque o embate, na minha visão, como acontece acho que hoje, ele não existe se não tiverem pessoas. Então, assim, o que eu digo vão ter pessoas instituições, governos que querem defender isso pelo mandato de imprimir dinheiro e ter dinheiro, e uma outra parte da população que está brigando com isso e entender como é que essas coisas não se conversam, né? Se embatem. Porque na minha cabeça, eu fico pensando assim, igual a cena do Avengers, né? Do Doutor Estranho fazendo os 10 milhões de
possíveis futuros, assim. Eu acho que tem uma grande chance da gente sair vencedor em boa parte deles, só que o caminho me preocupa, né? Eu sempre gosto de falar que o pessoal fala, teve uma época que o pessoal estava com medo na crise dos Estados Unidos, dos bancos lá do Silicon Valley Bank, e falou assim, cara, o Balaji, eu acho, da ex-Coinbase, ele falou sobre o Bitcoin $1 milhão no final do ano, algo esdrúxulo assim, né? E eu olhei para aquilo e falei, cara, se isso chegar, assim, vai ser tão catastrófico que talvez a gente fique chorrindo, né? Tipo, chorando e sorrindo, né? A ideia de tô ganhando dinheiro, mas tá tudo tão cagado que vai ser horrível, assim, na média para as pessoas, né? Então eu queria realmente trazer essa discussão para entender como que você vê esses múltiplos caminhos possíveis para frente aí, nessa sua ideia de disrupção do Estado da maneira que a gente conhece e uma construção de algo novo. Assim, vai ter embate sim, tá? Já tá ocorrendo. Na Europa, no Reino Unido, a gente já está tendo embate. Eu tive vários embates com o governo do UK, tá? A gente opera forte cripto em UK, e a gente teve vários embates lá com essa questão. A gente teve até uma conversa com o regulador, e o regulador, depois que acabou a reunião, ele olhou pra gente e falou, olha, eu tenho cripto, e eu sei que vocês ganharam, tá? E isso aqui é temporário, a gente não vai durar mesmo. Então, você vê assim que as pessoas mais que eu posso dizer assim, mais inteligentes, talvez, no sentido de hierarquia estatal, de entender como o Estado funciona e tudo mais, elas já percebem que as criptos, elas são um golpe no coração estatal. Acabou. Não tem como você legitimar um poder, senão por armas ou financeiramente. Né? Ou você tem o domínio financeiro daquele povo, ou você tem o domínio da imposição de uma força àquele povo. A única coisa que vai sobrar para o Estado é o domínio da força. E se ele perde a capacidade de financiar a força, ele perde todo o domínio. Enfim, teve um caso até no Brasil que Getúlio Vargas ele sancionou uma lei que já existia. Né? Ele sancionou 2 vezes a mesma lei, no caso. Chegaram para ele e perguntaram, por que você fez isso se essa lei já existia? E ele respondeu, é porque a primeira não pegou com a população. Então, basicamente, se você não tem ninguém para cumprir uma lei, ninguém vai cumpri-la. Se ninguém obedecer, ela passa a inexistir. Né? Eu morei por muito tempo em Curitiba. Né? Lá em Curitiba, por exemplo, um cara para num estacionamento, num local proibido no centro, dificilmente alguém vai multar o cara. Só se tiver um guardinha de trânsito passando no local, mas dificilmente a polícia vai encher o saco. Por quê? Porque tem falta de vagas na cidade e todo mundo entende isso. Esse é um exemplo claro de uma lei que existe, mas não é cumprível. Por quê? Porque a cidade não tem capacidade técnica para atender aquilo lá. Né? O próprio negócio, a lei, não pise na grama. Certas horas não tem, você vai dar uma pisadinha. Não tem como você não ser multado por isso. A própria lei brasileira ela tem exceções, entende? A gente já comentou sobre isso, mas, por exemplo, você tem um limite de tráfego na via de 110 km por hora. 110 km por hora, né? Acho que no Brasil. 110 km por hora. Mas se o cara estiver mais rápido que você e você estiver na faixa de esquerda, você é obrigado a dar passagem pela lei de trânsito. Então, assim, essas exceções e a própria relatividade que a gente adota por essas exceções, né? Que a gente cria aquela interpretação legal que a gente estava falando no meio disso aqui, criam essa barreira do investidor e criam também a barreira para a gente que é cidadão e quer viver saudavelmente numa localização. Primeiramente, o que eu acho que vai acontecer, né? A ruptura de serviços básicos. A Alemanha declarou, o Merz, que é o secretário das finanças da Alemanha, declarou que não tem mais como manter o Estado Social financeiramente. Uhum. Então, provavelmente, a primeira coisa que a gente veja colapsar, Previdência Social. Colapsando Previdência, o seu pai vai voltar a ser uma obrigação sua, seu pai e sua mãe. Você vai ter que cuidar deles. Terceiro, segundo ponto, né? Primeiro, a ruptura do calote da Previdência, provavelmente segundo um conglomerado familiar mais forte, obviamente, você vai ser puxado. Terceiro, você vai vir ali com uma moeda melhor. Eu acredito que são as primeiras 3 etapas do processo. A moeda melhor é uma condição da ruptura do primeiro e do segundo, né? Essa moeda pode ser o Bitcoin, pode ser outra coisa, pode ser qualquer outra coisa. Eu acredito que talvez o Bitcoin seja a reserva de valor. Não sei se ela será uma moeda de curso. Isso é uma coisa que eu não tenho opinião formada. Estou aberto a mudar minha opinião a qualquer momento. O embate, onde ele vai acontecer? Ela vai acontecer do próprio funcionalismo público, por não pagamento, pelo calote,
do que pela sociedade no geral, eu acredito. Pelo menos a parte ativa da sociedade. Qual que é a parte ativa? A parte ativa somos todos nós que já acordamos há algum tempo e que observamos tudo isso e vemos, sei lá o que vai dar. Somos nós que somos ativos. Acredite se quiser. A gente que decide sair do jogo antes, nós somos os ativos. A parte passiva são todas essas pessoas que, sendo funcionários públicos ou não, participam do sistema. Essa é a segunda revolta, eu acredito. São esses aí que vão brigar com o sistema. Eles vão brigar pelo calote e tudo mais, e eles vão gradualmente percebendo que tudo isso que foi criado nas últimas gerações foi tudo falso. Que nunca teve a menor possibilidade de ter dado certo. A previdência no geral, o número de filhos limitados, no caso da China, tudo isso vai se romper. Inclusive, existe eu acredito que é uma coisa interessante para a gente ficar de olho. Os primeiros títulos de posse da China, que lá você tem 80 anos de título de posse, tá? Uhum. Eles vão vencer agora na próxima década. Eles vão começar a vencer. Existe um extenso debate para saber o que as pessoas vão fazer com o governo agora, que esses títulos estão vencendo. Se o governo vai simplesmente mudar a lei, se a população vai se revoltar contra o governo, porque alguns querem mudar esses títulos e dar os imóveis para as outras pessoas, as posses para as outras pessoas, e tem alguns que acreditam na derrubada do partido. É interessante a gente ver a solução que o Estado vai adotar e qual que será a postura da sociedade. Porque se você conversa com um chinês médio, o que ele responde? Ele responde o seguinte, olha, o partido aqui da China, ele entendeu que se ele não trabalhar para o povo, ele não se mantém no poder. Sim. É uma coisa que o brasileiro ainda não entendeu. Uhum. Então isso é realmente uma coisa interessante para a gente ficar de olho. Porque as coisas elas tendem a ocorrer da mesma maneira ao longo do tempo. O início de revoltas, o fim de revoltas, o início do colapso financeiro, geralmente eles ocorrem da mesma maneira. Ou pelo menos com os mesmos sintomas. Então eu acredito meio que nisso. Primeiro você tem um colapso de todas as obrigações estatais, que o que ele deveria cumprir, ele não cumpre. Se cumprir, ele vai cumprir de maneira tão medíocre, com uma moeda tão desvalorizada, que as pessoas vão ver que elas foram enganadas e vão se revoltar contra o Estado. Depois, obviamente, você tem a restauração daquilo que a gente conhece desde do que o mundo era mundo, como a aliança verdadeira, que é a aliança de sangue. Você tem que cuidar da tua família. Né? No mínimo, você tem mais apreço pelos teus familiares do que por qualquer outra pessoa. E nisso você vai ter uma reorganização gradual da sociedade. E assim, né, o pessoal chama de desobediência civil. Eu chamo de a própria racionalidade da sociedade. Como Getúlio Vargas teve que sancionar 2 vezes a mesma lei, algumas leis elas simplesmente não vão ser cumpríveis. E ninguém vai ligar para isso. E ninguém vai chamar de desobediência civil. As pessoas só vão olhar e vão dar risada, assim como aconteceu no Nepal. Uhum. E talvez assim, a reeleição de síndico comece a ser por Discord, tudo ocorrerá normalmente, a humanidade continuará caminhando, isso não é zombaria nem nada. Isso é só uma maneira mais efetiva de você não ter que descer lá naquele auditório do teu condomínio para fazer uma porcaria dessa. Ou ter que votar no domingo de manhã para eleger teu presidente. Enfim, é muito provável que tudo se organize através de código e não mais de leis. Isso também é muito provável. E isso vai começar pelo universo financeiro. Essa revolução, quem vai fazer somos nós aqui que acordamos primeiro. Tá? Essa aí é a mais evidente que a gente vai achar. Todos os contratos entre empresas e entre partes vão ser determinados por smart contracts num futuro muito breve. E a partir daí nós vamos começar a arbitrar outros mercados. Talvez o único estado que se mantenha nesse regime transitório seja o americano, porque é o único poder com poder real suficiente para manter esse poder. Todo o restante está muito em colapso. Está muito em colapso, as pessoas estão muito degradadas, as leis estão muito ineficientes. Eficientes tem a ver com ser boas para o cidadão e não ser boas para o Estado, isso é importante lembrar. Então, esse que é o cenário, eu acho que mais provável nesse sentido. Talvez uma somatória do universo do padrão Bitcoin com aquele livro daquele general, não me recordo o nome, que ele é da Força Aeroespacial Americana. Isso eu não vou saber. Ele escreveu
Ele escreveu um livro muito bom sobre como será o futuro com o Bitcoin. Deixa que eu pesquiso aqui. Posso pesquisar? Pode pesquisar, fica à vontade. Tô pesquisando também. Força Especial dos Estados Unidos? Jason Software. Lowery. Software, isso mesmo, achei aqui. Software. Jason Lowery. Talvez a gente viva esse mix de padrão Bitcoin com software, sabe? Onde os estados eles vão entender que isso é, na verdade, uma disputa por hash e tendam a sobreviver. Eu acredito que só o americano tem entendido isso até agora. Tá? Você vê, assim, pelo que o Bessent fala sobre as pessoas que colocaram o Trump no poder agora, todos eles entendem esse conceito de software, do padrão Bitcoin, de como que isso vai ser colocado em prática, como os estados tendem a se alinhar cada vez mais numa guerra cibernética e não real, por conta do custo de financiamento dessa guerra. E, como eu falei, eu acredito se algum dos estados sobreviver, talvez seja só o americano. Porque é o único, de fato, com poder real para fazer isso. Poder intelectual, tá? Não necessariamente poder bélico, mas poder intelectual. As novas mentes falam inglês. As melhores mentes falam inglês, no geral. Todo mundo vai se alinhar em prol desse idioma, infelizmente. Então, isso é o que eu acho mais provável de desenho. Legal. Cara, é muito bom porque isso que você citou, acho que citou os dois exemplos aí. Eu não conhecia o Software, até botei aqui na minha lista de livros, mas ele rapidamente do que se trata, entendi um pouco do que você falou, me conecta muito também com a própria ideia do Ray Dalio, né, falando sobre esse ciclo de nações, né? Ele fala sobre essas 5 forças que regem o mundo, e eu lembro de uma entrevista recente que ele falou sobre uma dessas coisas serem tecnologia, a própria capacidade intelectual, né, recursos e todas essas forças que regem essas mudanças de cadeiras quando você está falando basicamente de um poderio de um país, né? Então ele levanta a hipótese dos Estados Unidos estar num cenário decadente, né? Até tem a famoso gráfico que o serviço da dívida ele ficou mais cara do que manter o poder militar dos Estados Unidos anualmente, né? Esse cruzamento seria o começo da decadência de uma nação, porque você está basicamente falando de uma financiarização da dívida, né? Então, assim, a dívida vai para um regime diferente daquilo que era tocado anteriormente. De fato, ela é impagável, mas aí quando todo mundo começa a achar isso, é o problema, né? Quando as pessoas acham que ainda tem solução, isso ainda funciona, esse castelo de carta ainda pode crescer bastante. E nessa ideia desses cenários, essa briga para o hash, como você está falando, ou eventualmente até a briga que a gente está vivendo no mundo inteiro por energia, que é para alimentar data centers, para encontrar AGI e tudo mais, você tem toda essa batalha que está acontecendo no mundo, e esse plano de fundo, ele é bem complexo, sem sombra de dúvida, é o que a gente consegue entender por isso. E quando a gente olha, e eu olho para a tecnologia do Bitcoin dessa forma, parece muito a solução mais simples e mais à mão das pessoas. Porque todo esse papo que a gente está conversando aqui exige que você entenda profundamente de algumas coisas, e no meu caso especificamente, eu não consigo ir profundo em tudo. Eu entendo esses conceitos, mas como eles interagem, é uma coisa que, cara, você vai ter N possibilidades da forma como eles possam interagir, e talvez nenhuma delas seja o que vai acontecer no futuro. E nesse cenário, o Bitcoin ele parece emergir como uma solução mais palpável para todo mundo, né? Eu lembro de comentar isso bastante com as pessoas, né? Que talvez seja a solução mais fácil para você poder ter ou poder imprimir alguma mudança, né? Nessa ideia que você está falando de ter um embate lá na frente, seja o jeito mais fácil de você conseguir se defender, porque todo o resto é uma complexidade gigantesca, né? Eu lembro que na minha escola, quando o pessoal falava até, tipo, você está insatisfeito com a política, assim, óbvio que o brasileiro está acostumado a ouvir isso a vida inteira, né? Tipo, nunca está satisfeito porque o negócio é sempre uma bagunça e você nunca está concordando. E eu lembro no meu colégio, o pessoal falou, por que você não vai lá e muda isso? Ou sei lá, estuda para votar melhor. E todas essas soluções, elas não são ótimas, elas são subótimas, talvez dando muito braço a torcer aqui.
E aí quando você olha para o Bitcoin ou olha para essas tecnologias centralizadas e pensa mais em você como indivíduo, parece algo mais palpável, né? Eu vejo essa solução muito mais à mão do que qualquer outra coisa que me ofereceram até esse momento, sabe? Porque todo o resto envolve uma complexidade gigantesca, assim, no sentido de, ó, os Estados Unidos está fazendo um movimento errado ou certo, que ingerência como eu gosto, um amigo meu gosta de falar, André Franco de Chique Chique Bahia, vai querer falar alguma coisa assim. Quem é você na fila do pão para tentar ter uma ingerência em alguma coisa? E essas são as coisas que mais talvez tornam a minha visão sobre o Bitcoin positiva, né? E acho que pro mundo que está olhando para isso, tem uma parcela que não entende, assim. E talvez as pessoas que mais precisem são as que menos entendem dessa tecnologia, né? Exato. O Bitcoin, como a gente está falando, talvez ele seja a única arma que ela de fato te dê uma liberdade real no futuro. Tá? Ela já te dá uma liberdade monstruosa hoje. E é a coisa mais realmente, eu não gosto do termo, mas realmente democrática que existe. Qualquer um pode comprar Bitcoin. Você só precisa ter o dinheiro que você obtém com o seu trabalho. Aí você pode comprar Bitcoin. Não interessa quanto você pode comprar de Bitcoin hoje. Provavelmente ele vai valer muito no futuro. Né? Provavelmente ele caia. Cai. Um pouquinho ele sempre cai. Mas ele volta a subir, geralmente. Né? Pelo menos nos últimos 10 anos foi assim. Ele volta a subir sempre, se você conseguir esperar. E você não precisa esperar muito, você não precisa esperar uma vida para ele subir de volta. Então, assim, dá para confiar que as coisas que os nossos pais investiram e se salvaram vão continuar funcionando? Não, eu lamento, não vai dar. Não, lamento. Eu fiz uma aposta com meu pai comprou um terreno na cidade natal, e eu comprei Bitcoin, mesmo a importância do terreno. Eu, assim, eu não vou falar quanto que eu tenho, mas ele inveja a minha aposta até hoje, né? Porque ele não consegue vender o terreno, já vai fazer mais de 7 anos isso. E eu a qualquer momento posso liquidar minha posição em Bitcoin. Ah, mas ele tem um terreno. Mas com o dinheiro do Bitcoin eu compro 3, 4 terrenos daquele. Então, assim, nem se fala sobre a preservação de capital que isso pode te dar. Nem se fala pelos graus de liberdade que isso pode te dar. Você pode levar ele para o caixão se você quiser. Você decide como vai ser sua sucessão. Você decide se você declara ele ou não e não um terceiro, se ele estiver em autocustódia. O poder que você tem com Bitcoin é o único poder real financeiro que você pode ter. Todo o resto é um instrumento financeiro, como você bem disse, André. Todo o resto é instrumento. E quem não tem isso, sinceramente, dificilmente terá liberdade no curto prazo. Estou falando no curto prazo, não estou falando no longo prazo. Estou falando em 10 anos. Liberdade financeira real mesmo, só com cripto. Esquece todo o resto. Essa é a única possibilidade que as pessoas têm. E a maneira mais acessível, o que está na frente delas. Né? E alguns dizem, é pirâmide, não vai valorizar. E os piores de todos, é aqueles que olham para quem comprou Bitcoin e sentem raiva. E por isso criticam o Bitcoin. Porque eles acham que o dinheiro ganho com a valorização do Bitcoin foi dinheiro fácil. Porque eles valorizam o suor, o estudo e tudo mais, mas não valorizam a humildade de você saber que algo vai valorizar e somente isso. Por pura lógica. Eles não valorizam isso. E por isso eles criticam o Bitcoin. Porque eles, no final das contas, sentem inveja. Porque eles não conseguiram uma maneira tão fácil de ganhar dinheiro no passado. Eles não aderiram. E acho que o mais engraçado disso, né? Esses dias o Flávio Augusto, né, gravou o que tá na moda, né? Do um bilionário, alguma coisa versus 30 pessoas. E teve um cara trazendo um comentário sobre isso, sobre geografia, né? Falando sobre duas coisas que me chamaram a atenção, né, quando eu tava vendo o vídeo. Um deles é sobre o Bitcoin, ele falando sobre um monte de dinheiro que tá ali, que poderia ser distribuído de alguma forma e não tá agregando valor nenhum, né? E a minha visão é sempre assim, puta, acho que você não entendeu basicamente o que está sendo falado aqui, ou não é valioso para você, e natural, assim. Tem coisas que vão ser muito valiosas para você, sentimentais, e para o mundo inteiro não vão ser valiosas, né? Mas assim, a minha percepção sobre essas coisas é sempre olhar para ela do ponto de vista de ordem de grandeza. O Bitcoin é maior que a Bolsa Brasileira. Então, assim, tem essa quantidade de dinheiro errada, mal alocada no mundo. Tipo assim, a ideia é que isso tudo é uma mentira, e a Bolsa Brasileira, ela vale mais que esse Bitcoin. Então você tem o mundo inteiro podendo precificar essa coisa, e o mundo inteiro está errado. Uma consciência coletiva, que a gente chama o mercado,
precificando esse negócio nesse ponto e tá todo mundo errado de fato nesse patamar? Alguns deles, beleza, a gente sempre tem aquela ideia de brigar ou não com o mercado, acho válido para o investidor, mas quando a gente fala em números, né, ordem de grandeza, eu sempre gosto de ser humilde, né, e falar assim, nossa, será que eu tô certo e todo mundo tá errado? Né? Acho que é o primeiro pressuposto. E a outra, sobre esses negócios das mudanças, né, ele falou sobre a plataformização da educação, né? Eu falei, cara, isso está acontecendo já há muito tempo. Ele estava criticando que a hora-aula dele cai, né? Eu falei assim, cara, mas para todo mundo fica mais acessível, né? Tipo assim, é meio que a ideia centralizada em você. Nossa, eu estou perdendo porque o ideal é que se aprenda do jeito que eu acho que tem que ser aprendido, porque aí eu ganho mais, né? Acho que sempre gosto de falar que o mundo, o mercado, não tá nem aí para o que você pensa, né? Ele vai fazer Exato. o que ele tem que fazer e você vai se adaptar ou não, né? Adapte-se ou morra, né? Exato. Mais ou menos essa direção. Tem um livro que foi recomendação de um amigo meu, que é o Cadu Salviano. Ele falou o seguinte, ó, você tem que ler o livro que é O Ato Criativo, tá? Eu não vou lembrar o nome certo de quem escreveu, mas o que é criticado no livro é basicamente a rigidez que a gente tem sobre a forma de fazer algo. Se eu acredito que hoje a minha forma de fazer offshore é a certa, eu tô ferrado, eu parei no tempo. Eu já mudei a forma de fazer offshore no mínimo umas 5 vezes em 12 anos de empresa. Né? A gente, assim, qualquer coisa que um menino lá de Taiwan invente, a gente vê, dá para usar isso, a gente vai aplicar hoje. Tá? A gente não é rígido com como fazer aqui. Por quê? Porque isso trava a inovação e isso trava dinheiro. Isso faz com que você seja menos próspero. Então, assim, quando você tem uma divisão de ideias, por exemplo, isso é muito nítido hoje com o cenário Bitcoin, tem um monte de gente criticando e sendo exposto ao ridículo por ter criticado e visto que isso só valoriza ao longo do tempo, enfim. E você tem isso em várias coisas. IA, você tem isso em diferentes setores. Você tem novas formas de fazer sendo colocadas em jogo o tempo todo. Né? A tua rigidez em vasculhar isso, investigar isso, é somente prejudicial a você. Receber isso com o coração aberto é uma forma de ganhar dinheiro, entenda como isso. Isso faz muito bem. Se você começa a ser rígido nesses padrões, você vai travar financeiramente, você vai travar a tua prosperidade, você vai travar em qualquer sentido. Qualquer sentido. E essa é basicamente a ideia central do livro, em como você desenvolver arte no geral. Só que a questão, a fundamental é o seguinte, empreender é uma arte, na minha opinião. Ganhar dinheiro é uma arte, na minha opinião. O que a gente está fazendo aqui com Bitcoin, com criptos, foi coisa de nerd há 20 anos atrás, tá? Era há 15 anos atrás, para melhorar um pouco a história. Isso. 15 anos atrás todo mundo era aqui nerdão e virgão, tá? Isso era feito num PC velho, que nem placa de vídeo às vezes tinha. E tava todo mundo discutindo em fóruns como ia ser o negócio. E a gente ganhava isso jogando videogame. Essa que é a verdade. Então, talvez hoje um dos principais aí ativos do mundo foi tá mais capitalizado por nerdões como esse, e assim, se você olhar para a Bolsa Americana também, Elon Musk, Bill Gates, esses caras já foram nerdões também, foram feitos por gente assim. Toda inovação é feita por gente meio esquisita, tá? E talvez valha a pena você ver o que elas estão fazendo, tá? Porque hoje talvez você esteja mais na linha, alinhado, na estica, vestindo roupas melhores, mas tem um nerdão lá em Singapura fazendo algo realmente incrível. E você talvez tenha que falar com ele, sabe? Então tem vários projetos que a gente tem que analisar com o coração mais aberto, sabe? Até pra gente que viu o Bitcoin valorizar tanto, que tem uma ideia muito maximalista, porque o novo capital ele vai surgir totalmente em cripto. Novas oportunidades vão seguir totalmente em cripto. Bitcoin talvez é a única reserva de valor possível? Sim, talvez ela é a única reserva de valor possível. Isso não quer dizer que algo não possa valorizar no curto prazo mais que ele ou até no longo prazo. Não. Existem projetos que eles vão nascer totalmente em cripto. E esses projetos vão te dar um excelente retorno. Como investidor, como pessoa, qualquer outra coisa. Não digo para você vender o que você tem de Bitcoin, longe disso, tá? Mas no futuro a gente vai ter que rever todas essas posições e a gente pode começar a rever elas agora. O maximalismo, como o Bitcoin como única reserva de valor, eu realmente não questiono isso dentro do meu coração no momento.
mas eu não deixo de ver um projeto onde o cara está fazendo alguma coisa lá e, olha, eu preciso de founding, eu vou emitir tokens para o founding. Eu não deixo de olhar para esses caras. E eu já ganhei muito dinheiro com isso, sabe? Eu já ganhei muito dinheiro com isso. De projetos realmente legais que os caras capitalizaram via tokens, via NFTs e tudo mais. Só que realmente tinha embasamento por trás. Tá? Não era uma coisa assim que eu fiz de solto. Então, realmente, cara, só tem benefício em você olhar tudo isso de maneira mais despendida, sabe? Você só vai ganhar dinheiro com isso. Claro, vasculhe, mas, porra. É bem legal esse pensamento, porque acho que é uma das coisas que eu acho que eu debato muito com meu time aqui internamente. Porque, né? Esse pensamento mais plástico de você aceitar essa realidade ou aceitar minimamente o questionamento delas, né? E uma dessas ideias é justamente essa do Bitcoin que você citou, porque eu olho para ele e tenho essa percepção quase cristalina, né, sedimentada, de que ele é essa reserva dentro desse mercado, e naturalmente com isso a gente monta um arcabouço em torno dessa ideia, né? Isso te dá a sensação de que esse é uma cornerstone ali, uma pedra angular fundamental, e toda vez que você segura alguma coisa como pedra angular fundamental de algo que você tem, é onde está o teu blind spot, né? Onde pode acontecer alguma coisa. E o pensamento que eu sempre trago para o meu time é tenham isso com a hipótese de mudança do próprio Bitcoin. E o argumento que eu uso é pegar o white paper do Satoshi Nakamoto, que não fala de reserva de valor, fala de um peer-to-peer electronic cash, e falar o que aconteceu agora. E a minha visão é sempre na ideia, talvez, da nossa própria capacidade interpretativa dessa tecnologia ou do uso dessa tecnologia como uma ferramenta. Assim como o fogo, ele tem essa característica de o ser humano chegou lá, isso queima, então faz mal. Ah, não, mas isso aqui me queima, mas queima os animais também, então me protege. Ah, mas isso aqui esquenta, então, pô, eu posso me aquecer e não morrer de frio. Nossa, dá também para fazer uma ferramenta disso, então eu consigo agora fazer uma faca, eu consigo forjar outros tipos de armaduras, né? Então, essa capacidade cognitiva a gente expande como ser humano do entendimento de uma ferramenta. Então, quando eu olho para o Bitcoin hoje, a gente tem essa percepção de reserva de valor, eu sempre falo que o Bitcoin não mudou, né? Assim, mudou muito pouco do ponto de vista da tecnologia. A gente que percebeu que com a característica de ter limitação de 21 milhões, ele serviria também como reserva de valor, e o fato das pessoas usarem em larga escala, e principalmente a velocidade com que a gente quer que esse dinheiro circule, ele impossibilita que o Bitcoin, nessa estrutura que ele tem, ele seja um dinheiro para circulação. Só que tudo isso foi o que encabeçou o crescimento e o nascimento de outras soluções. Hoje, como você está falando, o cartão de crédito de cripto, cara, assim, eu lembro que em 2017 era um desejo, né? E hoje é onipresente. Assim, a facilidade que você tem de fazer isso é gigantesca. E melhor ainda, né? Em 2017 era pré-pago. Eu carregava o cartão e eu usava o cartão dele. Hoje ele vai descontando aos poucos, porque você já tem uma série de on-ramp e off-ramps que conseguem fazer essa conexão para você, que é a própria evolução, o aceite do mundo inteiro dessa tecnologia, né? Exato. Então, assim, o grau de crescimento tecnológico nesse meio é absurdo. Absurdo. Eu lembro, assim, que eu tive um choque. Eu conheci o Bitcoin muito cedo mesmo. Eu conheci 2 anos após o lançamento, conheci em 2010 um amigo que estava no ensino médio comigo, ele falou, cara, tem uma moeda muito legal que você vai curtir, que é o Bitcoin. Eu ganhei jogando um joguinho. Mas o que é esse negócio aí, velho? Não, eu joguei esse joguinho aqui, aí eu ganhei lá, essa moeda aí, os caras estão imprimindo a rua. Tem um maluco que fala disso, o Daniel Fraga na internet, o cara brasileiro. Foi assim. Tipo, na internet, eu voltei pra casa, eu varri o conteúdo do cara em uns 2, 3 meses lá. Aí, assim, era difícil para comprar, era difícil para armazenar, era um saco. E, assim, você vê que as ideias dos fóruns mudaram, sabe? O pessoal achava que era todo mundo cyberpunk naquela época. Não, tinha um monte de gente só agregado, tá? E esses caras deram uma força do caramba pro meio. Os caras só assim, pô, é legal essa ideia cyberpunk. Eu vou comprar e vamos ver o que vai dar. Ou o cara ganhou no joguinho, ou o cara ganhou de airdrop, ou o cara ganhou do amigo. Enfim, era muito barato, era quase nada. E apego a essas ideias iniciais, como você bem falou, André, tudo mudou no Bitcoin. A interpretação que a gente tem do negócio, o que não mudou foi o código. Todo o resto mudou, né?
Então, como que a gente transaciona, ele mudou. Como a gente estoca, ele mudou. A questão da hardware wallet mudou. Questão de encriptação, modelos de segurança de wallets, endereços e tudo mais. Tudo isso mudou. Por quê? Porque tem que mudar. Né? Tem que mudar. E geralmente, eu acho que todo profissional criativo, todo mundo que já soltou um produto no mercado, seja ele digital, seja ele físico, já teve isso. Às vezes a gente solta uma coisa com uma ideia pré-concebida e a adesão desse produto, desse tipo de serviço é totalmente outra. Às vezes você espera um nível de vendas e o nível de vendas é outro. Às vezes você espera um tipo de função e a função que a sociedade adota é outra. É totalmente outra. Né? Então, não dá para prever o mercado. Convenhamos, não dá. Ele é pouco previsível. Porque ele depende de comportamentos humanos no geral. Né? E assim, eu sou muito otimista no geral com as criptos. Como eu estava falando, eu conheci ele muito cedo. E o grande baque que eu tive nessa indústria foi 2017. Foi a primeira vez, eu lembro que o Bitcoin bateu 87 mil reais. Assim. Foi a primeira vez que eu pensei, pô, eu vou vender. Cara, mais que isso não sobe, entendeu? Foi assim um valor realmente considerável. Para quem vê hoje é nada, né? Enfim, todo mundo aqui provavelmente queria recomprar a 80 mil agora. Mas assim, quando eu peguei e voltei ali, assim, eu tive toda o desenvolvimento da Ripples, eu comecei a trabalhar e tudo mais, teve toda uma história que se desenrolou nisso tudo, e eu ficava com aquele Bitcoin lá só como um instrumento decorativo na minha existência ali. Ali que eu voltei a realmente me aprofundar no tema, mais ou menos 2016, 2017, tá? E ali eu vi, assim, a monstruosidade de projetos que estavam sendo desenvolvidos e tinham algum tipo de lastro ou financeiro ou intelectual. Ou seja, tinha um background de um cara fazendo alguma coisa por trás daquilo. Ali, mais ou menos, foi mais ou menos a época que surgiu se não me engano, a Polymarket. Posso estar confundindo o prazo. Mas assim, você vê que aquele moleque, ele bancou, assim, por anos, um sistema ineficiente para hoje você ter a Polymarket do jeito que ela é hoje. Tive uma série de projetos que surgiram naquela década ali, mais ou menos, naquela década de 2010, mais ou menos até 2020, que sim, hoje são tidos como projetos geniais e que naquela época, quando surgiram, foram coisas idiotas. Que toda a comunidade olhou, pô, isso é idiota. Isso não vai funcionar. Eu não vou gastar meu Bitcoin com isso. E realmente, mas não era para se gastar Bitcoin com aquilo. Era para se gastar outra coisa, sabe? Então, essa aderência que a gente tem a essas ideias pré-concebidas, e às vezes muitas delas que a gente acredita intimamente, vale a pena a gente rever. Vale sim a gente rever. Às vezes a gente não vai mudar, quase sempre a gente não vai mudar em essência o que ela é, mas a gente vai se abrir a novas oportunidades e isso vai fazer a gente relembrar o ciclo histórico e relembrar que novas coisas podem acontecer o tempo todo e que a gente pode ser o agente delas. Né? E a gente pode ganhar dinheiro com tudo isso. E a gente pode deixar uma unidade melhor com tudo isso. E a gente pode apresentar uma alma melhor para Deus. Enfim, tudo pode melhorar quando a gente se abre ao mundo. Tudo. Então isso é uma coisa assim que eu procuro, nem sempre eu carrego, às vezes eu sou muito rígido nos padrões, é uma coisa que eu procuro me corrigir, principalmente por causa do setor que eu tô. Mas assim, são poucas pessoas que hoje pensam dessa maneira. Pouquíssimas pessoas. E geralmente quem pensa tem um resultado maior do que a maioria. Cara, muito bom. Estevam, queria te alugar por mais tempo, mas a gente vai ter que finalizar aqui. Cara, antes de terminar, queria que você desse aí suas redes, como o pessoal te encontra, que tipo de serviço especializado você presta. Vai ser muito legal para nossa audiência saber aí um pouco mais, até porque a gente acabou entrando num tema aqui diferente, que foi muito bom o papo, mas acabou que ficou só a primeira parte no que você faz, né, especificamente. Então, fica à vontade aí para falar para nossa audiência. Maravilha. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, o nosso site é RUPPELLZ. A pronúncia é Ripples. Esse nome é difícil mesmo e é proposital para ser difícil. A gente pensou para ser difícil mesmo, tá? Ripples.com, você vai achar todas as nossas redes, tudo o que tem lá. A gente tem um projeto chamado Hub, onde a gente ajuda empresários a internacionalizar o capital e todo o portfólio dele. É pensado extremamente para startups, para founders, para CEOs. A gente não entra na parte cripto que nem o André entra.
toda essa bagagem cripto a gente não entra. A gente usa mais assim, em trazer todas as soluções para o cara que está empreendendo, que ele está precisando usar o ramp-in, ramp-off, lá na puta que eu pariu, enfim. Tudo isso, para agilizar um pouco o financeiro do cara. A gente tem mídias sociais também, todas elas. A gente tem TikTok, é Ripples, @Ripples. Instagram também é @Ripples. YouTube também é @Ripples. E tem o meu pessoal que eu uso para postar meme de vez em quando lá, é Estevam TS. Estevam com M no final, TS, que nem tá ali no vídeo. E tamo lá. Maravilha. Bom, pessoal, todas as redes aí estão aqui na descrição do nosso vídeo. Estevam, muito obrigado. E obrigado você que assistiu esse vídeo. Comenta aqui se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa e entre em contato aí com o Estevam. Valeu, Estevam. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Abração.